Então, prezados alunos, dando continuidade à nossa apresentação sobre o Código de Ética, né? Nós estávamos falando da estrutura desse código, né? Que ele é dotado, então, de uma capacidade de orientar os profissionais para as melhores escolhas, né? De detectar e combater as infrações éticas, e que as infrações éticas são passíveis de denúncia, que podem ser transformadas em processos, etc. Então, a partir daí, nós vamos conversar um pouco mais sobre as preocupações que nortearam a elaboração desse novo código. Primeiro, né, a preocupação em torná-lo um instrumento efetivo no processo de amadurecimento político da categoria, né, como também um instrumento aliado na mobilização e na qualificação dos assistentes sociais diante dos enormes desafios e demandas da sociedade brasileira. Ou seja, esse código, né, porque ele é um instrumento efetivo de amadurecimento político, inclusive pelos seus compromissos firmados, né, pelos compromissos em relação à liberdade, à democracia, né, à cidadania. Então, esses compromissos políticos, né, firmados, esses princípios, esses valores estabelecidos lá no nosso Código de Ética, eles permitem esse amadurecimento político da categoria, né? E também permite, né, a mobilização e a qualificação desses assistentes sociais, porque na medida que nós podemos nos pautar, nos fundamentar no Código de Ética, isso também garante a própria qualidade do exercício profissional. Outra preocupação, né, é que ele se constituísse num mecanismo eficaz de defesa do exercício profissional. E isso é muito importante, né, porque nós atuamos em vários espaços socio-organizacionais e muitas vezes, por falta, né, se não tivéssemos um instrumento desse de garantia, né, de defesa do exercício profissional, muitas vezes nós podemos estar aí sujeitos, né, ausência, né, de um exercício profissional com garantia. Por exemplo, quando a gente trabalha numa instituição e não tem uma sala de atendimento que permite o resguardo daquele atendimento, né? Então, o nosso Código de Ética, ele defende o exercício profissional, porque ao defender o exercício profissional, ele defende a própria profissão, mas também defende os direitos dos usuários. Então, essa é uma outra dimensão muito importante que esse código trouxe, né? E como que ele está estruturado, né? O Código de Ética está estruturado em 4 títulos. Disposições gerais, que é uma fala do Cefes, né? O segundo título é dos direitos e das responsabilidades gerais do assistente social. Depois, das relações profissionais, né, na qual ele vai normatizar as relações que o profissional, né, em geral, estabelece no exercício da profissão com os usuários, com os outros profissionais, com instituições empregadoras e entidades. E também regula, por meio dos capítulos específicos, o sigilo profissional e a relação com a justiça. Isso são elementos muito importantes, porque como vocês viram que nos códigos anteriores não havia uma abordagem, digamos, mais crítica sobre a questão do sigilo, né? E, diferentemente, neste Código de Ética, há uma abordagem crítica sobre o sigilo. E também em relação à justiça. No capítulo 1, vai falar, então, das relações com usuários. No capítulo 2, das relações com as instituições empregadoras e outras. No capítulo 3, das relações dos assistentes sociais com outros profissionais, entre assistentes sociais e outros profissionais. No capítulo 4, vai falar das relações com as entidades da categoria e com as demais organizações da sociedade civil. No capítulo 5, vai falar do sigilo profissional. E no título 4, vai falar da observância, penalidades e cumprimentos deste código. Então, ainda constam do Código de Ética 6 capítulos, então, uma série de artigos organizados a partir da tríade. Qual é a lógica, né, do Código de Ética? Ele é pensado em termos de direitos, deveres e proibições.
como eu disse para vocês, esse código tentou superar aquelas deficiências do código anterior, né? Então, ele é estruturado a partir dessa tríade para tentar abarcar todas essas questões que envolvem o exercício profissional. E, como eu disse para vocês, esse código de ética, nosso código atual, né, ele traz os princípios fundamentais. São aqueles elementos norteadores, valorativos que nós temos que estar, de certa forma, comprometidos, né? E aí agora nós vamos passar, então, a estudar cada um detidamente para que a gente possa entender muito bem o significado de cada princípio. Por quê? Porque eles são princípios realmente que asseguram, né, esse compromisso com os usuários da política de assistência social. Então, é muito importante para nós entendermos cada um desses princípios. O primeiro princípio é o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas a ele inerentes, a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Então, na verdade, o nosso Código de Ética, ele parte de um princípio, de uma concepção de liberdade diferente de uma concepção liberal que existe na sociedade, né? Por exemplo, quando fala que o meu direito termina quando começa do outro, né? Na verdade, no nosso Código de Ética, o conceito de liberdade pressupõe a igualdade. Então, para que haja liberdade, há que ter igualdade. Então, a necessidade da liberdade não pode suplantar o ideal da igualdade. A igualdade requer a liberdade requer a igualdade, né? Então, a concepção que nós operamos é muito diferente, né, da concepção liberal, que entende liberdade apenas como livre-arbítrio ou como individualismo, né? Então, nós não operamos com essa concepção de liberdade, mas operamos com o conceito de liberdade, no qual pressupõe a igualdade. Então, no nosso Código de Ética, o conceito de liberdade é uma construção coletiva, né? Embora tenha o indivíduo como fonte de valor, mas imprime uma nova direção social, qual seja, a plena realização da liberdade de cada um requer a liberdade plena de todos. Então, só podemos ser livres se todos forem livres. E para que todos sejam livres, há que também haver a igualdade, né? Então, a nossa concepção de liberdade, né, ela colide com a dinâmica capitalista, né? Ela contraria, ela é contrária a essa perspectiva individualista que está posta na sociedade capitalista. Por quê? Essa concepção capitalista de liberdade, né, ela é limitadora da própria liberdade, né? Em geral, ela se reduz a termos formais. Pensemos, por exemplo, na nossa Constituição, né? O que fala na nossa Constituição? Que todos somos livres e iguais perante a lei, né? Ou seja, na verdade, essa liberdade posta na nossa Constituição é uma liberdade jurídico formal, porque na realidade nós não somos todos iguais, né? Nem perante a lei, porque a lei ela é mais favorecedora das elites, dos brancos, né? A gente vê muito isso em relação à população negra, por exemplo, né? Então, a gente vê que essa liberdade que posta no capitalismo, né, que é uma liberdade liberal, é uma liberdade formal jurídica, né? E no nosso Código de Ética, há um resgate do indivíduo como um sujeito de direito, com direito à liberdade, né? Entendendo que esse sujeito, né, ele é um indivíduo, né? É um indivíduo social, né? Na verdade, é uma concepção marxista que a gente está trazendo aqui, né? De indivíduos sociais entendidos como uma concepção mais ampla de indivíduo que se deseja construir, com os quais estamos comprometidos, né? Então, essa é a ideia, né?
E aí trazendo Marx, que Marx fala a cada um segundo as suas necessidades e a cada um segundo as suas possibilidades. Nós vamos dar uma pausa aqui, né, para fazer um slide mais curtinho, para poder não ter problema na hora de postar, mas a gente vai continuar. Essa é a parte 2, nós já vamos daqui a pouquinho para a parte 3. Até já!